Planejar sua viagem sozinho pode parecer difícil, mas não é tão difícil assim depois que você perde a prática e pode ser muito divertido e muito econômico. Vem comigo que eu vou te dar algumas diquinhas do que você precisa saber e olhar para planejar sua viagem sozinha ou sozinho. Oi, pessoas lindas, tudo bem com vocês? Hoje o tema deste vídeo é de longe um dos meus temas mais apaixonantes que eu amo, que é viagem. E hoje eu vou falar sobre planejamento de viagem sozinho. Não quer dizer que você vai sozinho na viagem, né? Eu vou te ensinar como eu planejo as minhas viagens sozinha, sem agência, entendeu? Muitas das minhas viagens eu faço sozinha, ou eu já fiz com excursão também, ou eu já fiz com um amigo, mas essa aqui é uma viagem que eu vou te mostrar como você faz o planejamento dela do zero, sem ajuda de agência nenhuma. Como que eu faço esse planejamento, beleza? Então vamos logo que eu não gosto de enrolação. Primeira coisa muito importante, você saber qual é o destino que você quer ir, óbvio. Então quando eu vou planejar uma viagem, eu dou uma olhadinha nos destinos que estão aí na minha mente, né? Claro que coisas para analisar num destino, o tempo que você tem para viajar disponível, né? Então se são férias de 5 dias, de 10 dias, de um final de semana, os dias que você tem disponível vão fazer também a diferença na hora de você decidir para onde você vai. Não adianta nada você pegar uma viagem de 5 dias, por exemplo, e ir para a Europa, que é um valor super alto, e você perde muito tempo ali de deslocamento. Então é legal você pensar nessa questão quando você vai decidir o seu destino. Para mim, tempo e dinheiro são as coisas que eu olho para decidir aonde eu vou. Jéssica, mas quanto que eu vou gastar numa viagem? Eu não sei. Todas as coisas que eu vou falar nesse vídeo são itens importantes para você pesquisar, até para decidir o destino também, porque são itens que vão fazer a diferença no quesito monetário. Então fica ligadinho em todas as dicas e talvez você pesquisando e vendo e correndo atrás de tudo isso, você perceba que a viagem talvez é muito mais cara do que você achou, por exemplo. Até é importante que vocês saibam todos esses itens, porque às vezes vocês compram uma viagem por agência e tá lá só o receptivo do hotel, o hotel e o aeroporto, por exemplo, ali o aéreo, né? E às vezes existem muitas coisas por trás disso que vocês não sabem que vocês vão precisar investir. Para decidir o destino, eu faço essa pesquisa, levanto esses dados e aí eu vejo se tá ok no meu orçamento para continuar. Segundo item importante, a passagem, né? Então, provavelmente, se você vai de avião, você vai olhar normalmente no Google Flights. Eu gosto de olhar no Google Flights porque quando você procura o destino que você quer e você abre o calendário do Google Flights, ele já vai te dar na partida e na chegada, ali no retorno, né? Na ida e na volta, os valores. E quando tiver em verdinho, é porque é um dos valores que já estão mais baratos. Então, às vezes, quando você tem uma flexibilidade de datas, né? Então, eu já olho no Google Flights para ver qual é a época que tá mais barato. E o inverso também funciona. Caso você tenha datas específicas, e essa é uma dica bem legal, tá? Para usar o Google Flights. Você tem datas específicas, você pode colocar por datas e explorar o mapa. Ou seja, não precisa colocar um destino exato. E aí você consegue olhar o que tem disponível naquela data de preços legais. Então, às vezes, você não sabe para onde você quer ir, olhar as passagens dessa forma te dá um norte ali de você pesquisar e ver o que tá legal e o que você pode investir. Outras plataformas que eu gosto, 123 milhas, caso você consiga ter uma flexibilidade de dias, porque 123 milhas você pode comprar passagens muito baratas com a milha de outras pessoas, e eles podem emitir a passagem um dia antes ou um dia depois da data que você escolheu. E por você ter essa flexibilidade, que você dá essa flexibilidade para eles, fica muito barato. Chega a aparecer para mim passagens de Curitiba para Paris, por exemplo, por R$ 2.000. É ida e volta, tá? Com taxas, tudo. Então é muito barato. Só você vai ter que se atentar a algumas coisas na 123 milhas. Ter flexibilidade de horários. E lembrar que você só vai descobrir o seu horário, o seu voo, a sua data, as suas escalas 10 dias antes de emitirem a passagem. Ou seja, hotel, passagem até talvez o aeroporto que você escolheu, você só vai conseguir em cima da hora. Então, às vezes, encarece muito por isso. Então, só fica ligado. Eu uso muito passagens imperdíveis também. Tem muitas promoções malucas lá.
Então eu sempre recebo notificações de umas passagens nacionais, internacionais, então é um aplicativo também muito bom para pesquisar voo. E o Skyscanner, que muita gente usa, eu particularmente nunca usei, nunca consegui uma passagem tão barata lá, mas muita gente indica, então também dá para vocês darem uma olhada. Terceiro item que eu olho, seguro viagem. Praticamente qualquer lugar que você for sair do Brasil, aqui a gente está falando em internacional, você vai precisar de um seguro viagem. Alguns países estão isentando agora o seguro por questões de já estar normalizando aí a pandemia, mas a maioria dos países ainda está exigindo seguro com cobertura para Covid. É exigido na hora de você embarcar aqui no Brasil. Então é importante você ficar atento ao país que você vai, se ele necessita desse seguro viagem, né? O que precisa ter e dar uma olhadinha nos valores. O meu seguro eu comprei no Promo Seguros, é um site que você consegue fazer quase um Google de seguros aí de viagem, tá? Você pesquisa o local que você vai, pesquisa se tem alguma restrição ali do que você quer que cubra, a data, e ele vai te dar vários sites e vários seguros e vai te mostrar comparando o que cada um cobre, qual que é o melhor custo-benefício para você. E, gente, é muito barato, realmente. O meu seguro eu paguei R$50 para ficar 5 dias fora, então vale muito a pena. E lá você consegue olhar tudo bem descritinho, o que tem, o que não tem, os valores que cobrem. E é muito importante vocês pensarem que, estando fora do país de vocês, principalmente, vocês não têm cobertura de hospital, de dentista, de várias coisas, remédio. Alguns seguros cobrem até extravio de mala, gastos com voos cancelados. Então, é bem legal vocês olharem isso, tá? Quarta coisa, eu acho, não lembro, mas tudo bem. Documentações. Aqui também a questão mais internacional, né? Mas, principalmente por essas questões ainda do Covid, tem muito país que está pedindo comprovante de vacinação, alguns testes PCR negativo de 72 horas, 48, os vistos, passaporte, documentos às vezes que precisam preencher, né, como documentos, aqueles documentos que você preenche de imigração. Então, cada país tem a sua restrição ali para entrar de documentação. Pesquisem. Muitas vezes já no aeroporto também aqui do Brasil já eles pedem esses documentos, e quando você chega nas alfândegas ali, né, na parte das imigrações dos aeroportos, eles podem te exigir todos esses documentos que eles antes já te avisam que precisa. Então, tenha tudo com você, tenha tudo certinho. Se você não tem visto, se você não tem passaporte, já vai atrás antes, porque demora para emitir, né? Agora começou a normalizar as coisas, mas se programe com tempo e já dá uma olhadinha nessas coisas, tá? E fora nos valores, porque tem vistos que são caros, passaporte também já tem um valor extra se você não tem, então fica atento a isso, tá? Inclusive alguns vistos que você precisa separar uma grana para entrar no país, tipo Egito. Egito exige um valor ali, acho que é $25 para você entrar, né? Um visto deles que eles fazem ali no aeroporto, mas enfim, vai atrás porque pode ser que tenha algum gasto ali que você não tá sabendo. Quinto item, hotéis, Airbnb, Booking, pousada, indiferente. Acomodação que você vai ficar. Pesquise muito bem algumas coisas. Por exemplo, localização. Às vezes você pega um hotel, uma pousada, enfim, um hostel muito barato, mas que fica muito longe das atrações turísticas ou muito longe das coisas, enfim, que você precisa ver. E acaba sendo mais caro porque você vai gastar tempo e transporte para ir até as atrações turísticas. Então se liga muito na localização do lugar que você vai pegar, ele tem que valer a pena. Se você tem uma viagem com mais tempo de flexibilidade ali, ou se às vezes o transporte compensa porque é rápido e é fácil e é barato, tudo bem, às vezes vale a pena você economizar no hotel e ficar mais longe. Vai depender também, aí muita gente fala assim, mas quanto que gasta numa viagem? Essa parte do hotel onde começa a funilar a sua viagem. Então, que tipo de experiência para você é importante? Eu, por exemplo, não ligo muito em hotéis luxuosos e tudo mais, porque eu gosto de ficar na rua o tempo todo, vendo as coisas, viajando, né, conhecendo, e o hotel pra mim é só pra dormir. Às vezes, dependendo de onde eu vou, se nem o café tiver, também não tem problema, porque eu gosto de tomar café na rua e conhecer as cafeterias. Então, pra mim, o importante é, ok, ser limpo, ser confortável, ser seguro, bem localizado, mas pode ser simples.
Às vezes você vai querer uma experiência de dormir num baita hotel, abrir a sua janela, dar de cara com a Torre Eiffel. É lindo, é maravilhoso, eu também adoraria, mas aí você vai começar a funilar que tipo de viagem você pode pagar. Outra coisa do hotel que é muito legal e é uma dica aqui pra vocês. Quando vocês pegam o hotel pelo Airbnb, normalmente o Airbnb ele já passa no cartão de crédito de vocês. Sendo um Airbnb fora do país, vocês sabem que vai passar a cotação ali da moeda que vocês vão pagar, mais o IOF, né? Então, assim, saber que passando no cartão vai ter essas taxinhas a mais, além do valor que tá lá, tá? Por isso, às vezes, eu gosto muito do Booking, porque o Booking você consegue reservar com o cartão de crédito, mas só pagar no dia. Então você consegue levar o seu dinheiro, que eu já vou falar sobre isso, trocar, né, aqui no Brasil e já levar, dependendo do local ali, né, enfim, você vai ter o dinheiro em espécie e não vai pagar a taxa do cartão. Nessa minha viagem agora, por exemplo, eu vou economizar muita grana pagando em dinheiro, né? Mais pra frente vocês vão entender o porquê, mas fiquem atentos a isso, localização e pagamento, taxas de pagamento para hotel. Eu basicamente sou rainha do Booking, eu gosto, e o Booking é outra coisa. Eu não tô sendo patrocinada, mas poderia, tá, Booking? Porque eu gosto de você. O Booking, você tem a questão também que quanto mais você utilizar, você vai ganhando pontos e descontos, né? E no aplicativo também tem descontos pro aplicativo. Eu chego a pagar 15 a 20% mais barato nas minhas acomodações pelo Booking no celular, porque eu já tenho nível 2 e aquela coisa arada toda. Então, pra quem viaja muito, vale super a pena, legal? Pegando o gancho da localização, eu já vou falar pra vocês sobre sexto item, outro item próximo, que é transporte. Existem algumas coisas que vocês precisam colocar na ponta do lápis ou ficar de olho quando você planeja a sua viagem. E o transporte é uma delas. Caso você, como eu, não more numa cidade que tem aeroporto, você tem que contar o transporte da sua cidade até o aeroporto que você vai pegar o avião, o voo. Então vai ter esse custo ali, seja de ônibus, de Uber, de táxi, de carro, de gasolina, né? Ou vai gastar para deixar o carro lá no aeroporto. Então lembrem de contar estes itens do transporte da sua casa até o aeroporto e vice-versa. Tem o transporte do aeroporto no local pro hotel, pra hospedagem de vocês, que normalmente ou você vai ter um transfer, né, vai pegar um transfer com uma agência, ou Uber, ou táxi, mas é legal vocês saberem já e entenderem. Principalmente assim, não tô nem falando só em questão de dinheiro, gente, mas assim, qual é a logística? O hotel que você pegou é muito longe do aeroporto? Tem cidades que normalmente tem ou mais do que um aeroporto, né? Então a Europa, principalmente as cidades, às vezes tem muito mais do que um ou dois aeroportos no mínimo. Cidades grandes, tipo Paris, Londres. E essa é uma questão também muito importante na hora de você comprar a sua passagem. Qual é a distância que eu tô comprando do aeroporto para a cidade? Qual vai ser o meu gasto para sair desse aeroporto e ir até o meu hotel? Às vezes a passagem não tem uma diferença tão grande de um aeroporto para o outro, mas você vai ter um gasto de transporte. Então pense e pesquise como você sai do aeroporto que você vai estar para o centro, para sua hospedagem. É muito importante você saber como você vai fazer esse trajeto e já ir com isso pronto. Já comprar antecipado o transporte com uma agência, já saber que vai pedir um Uber, já, né, se ligar nisso. E já linkando com esta questão do Uber, eu vou falar de um item que é extremamente importante que eu vou dizer para vocês aqui. Chip de internet. Chip de celular. Já saibam como vocês vão fazer para ter internet no local. Muita gente vai me dizer, mas tem Wi-Fi. Cara, eu vou falar pra vocês. Quando eu cheguei no Porto, lá em Portugal, onde eu fiquei um tempo, eu não tinha nada, obviamente, eu não tinha chip de celular. Eu já sabia que eu ia comprar o chip de celular lá, mas eu não tinha, a princípio, quando eu entrei. O Wi-Fi não funcionou. Eu não consegui de jeito nenhum fazer conectar, cara. E eu precisava mandar mensagem pra pessoa que ia me buscar lá. E não tinha como. Eu tive que falar, graças a Deus, era português, pedir pra um português fazer o favor de me emprestar o celular, porque eu tinha o número da pessoa já de Portugal, então eu consegui fazer isso. Mas assim, tem Wi-Fi? Tem. Madrid, eu super consegui conectar no Wi-Fi do aeroporto.
Muitas praças, isso falando de outros países, a gente sabe que no Brasil todo mundo já tem internet, a maioria, né? Mas fora do Brasil, quase todo lugar tem Wi-Fi. Sim, pode acontecer de não conectar, pode acontecer de, sei lá, você ficar totalmente, você sair de um estabelecimento entre outro, como é que você vai fazer? Então, assim, eu digo que é uma das coisas mais imprescindíveis para uma viagem você ter internet. Principalmente para quem viaja sozinho. Você vai querer estar perdido lá no meio do nada e você não tem nem como saber onde você tá, você não fala às vezes a língua do local direito. Tudo, gente, com a internet você faz tudo. O Google te fala qual metrô pegar, qual trem, qual o horário, onde você vai, tem o Maps, tem o tradutor, tem onde você vai comer, tem tudo. Internet, pra mim, é item essencial de uma viagem. E nem tô falando em postar no Instagram e tá ali compartilhando. É item de sobrevivência hoje em dia, principalmente para quem tá sozinho. É muito mais seguro você estar ali tendo contato com alguém, né? Até assim, para pessoas que viajam sozinha, é legal você compartilhar a sua localização. Claro, você vai estar talvez muito longe da sua família, mas mesmo assim, às vezes você vai fazer uma viagem meio complicada, um trâmite meio longe, é bom que as pessoas estejam às vezes de olho, enfim. Eu não consigo nem listar a quantidade de porquês, acho que vocês já entenderam, mas internet, então já vão pesquisando. Existem empresas que já te entregam o chip do celular aqui no Brasil para você voar com o chip já no seu celular e só ativar. É muito mais caro, obviamente. Existe como você comprar o roaming ali de dados, mas pelo amor de Deus, não façam isso da sua própria operadora, porque é muito caro. Não tem, é muito caro. A opção que eu sempre faço é procurar uma operadora de telefonia, de telefone, de celular do local e comprar um chip turismo. Quase todos os locais hoje oferecem um chip turismo com validade ali de 30 dias, com um plano de internet bom para o tempo que você vai ficar. Você vai ter que saber se comunicar ali, pelo menos com o pessoal, né, para fazer isso, mas normalmente você já compra o chip, eles já instalam, já sai ali usando. O WhatsApp você vai usar sempre o seu número, né, porque mesmo que você troque o chip não vai mudar. Normalmente é o mais barato, assim, você vai pagar muito menos. Quem tem a possibilidade de comprar o chip no Brasil, sucesso para quem pode investir, melhor ainda. E falando em dinheiro, essa é uma questão muito importante que todo mundo sempre pergunta. Leva o dinheiro? Leva o cartão? Troca o dinheiro aqui? Troca o dinheiro no país? Eu vou dizer, depende. Eu sempre levei nas minhas experiências o dinheiro trocado do Brasil, porque eu já ficava de olho no câmbio e quando ele baixava eu já ia comprando um pouquinho, né? No caso, quando eu fui pra Europa, eu comprei o euro, quando tava num preço ok, então eu ia comprando aos pouquinhos, né? É um pouco perigoso, óbvio, você vai sair com um chumaço de dinheiro na sua doleira, né? Enfia a doleira ali dentro da calça. E aí depois que você chega no hotel, você guarda tudo no cofre, né, minha filha? E reza pra ninguém mexer. Então, assim, dá um pouco de insegurança sair com uma bufunfa ali. Mas o cartão... Falando em cartão de crédito, mesmo no Nubank você vai pagar uma taxa de IOF, uma taxa de sei lá o que, aí você tem que pesquisar bem certinho, tá? Então eu sempre tenho os dois, né? O cartão de crédito para uma emergência, acabou o dinheiro, roubaram o dinheiro, você tem o cartão ali. Lembra sempre de ativar o seu cartão para o modo internacional, é bem importante, senão ele não vai funcionar, ele vai bloquear tudo. No Nubank você faz direto com o aplicativo. E no seu banco, normalmente você faz um pedido de agendamento para utilizar na data da viagem. Então, só entrar em contato com o seu banco, mas todos eles fazem isso, né? Então, você ativa no período da sua viagem para eles saberem que se você passar o cartão nesse período em tal lugar, é você, eles não vão te bloquear. Mas tenha um cartão de crédito para emergência, sim. Outro cartão que é bem legal que você pode carregar é o cartão Wise, tá? Eu ainda não usei ele, mas eu vi muitos reviews, porque agora, pra minha viagem, eu tô pensando em levar ele. É um cartão que você carrega por aplicativo, por Pix, por boleto, tem várias formas. E aqui no YouTube mesmo tem muita gente que explica detalhadamente pra vocês. Mas é um cartão de carregamento rápido e que você usa no débito no país que você vai. Ele pode... Nossa, você pode fazer transferência do real pra várias moedas. Dólar, peso argentino, mexicano, euro, várias, libra. Acho que tem quase todos. E o bom do Wise é que você paga uma taxa muito menor. Eu acho que é 1%, 1 ponto alguma coisa de taxa de transferência. E depois que você tá lá,
Se eu não me engano, ele não cobra para usar o débito. Então, em questão de dinheiro, é uma ideia muito boa. Você vai perder ali um pouquinho na conversão, por questões óbvias do IOF, mas é muito menor do que um cartão de crédito. Fiquem ligados também, como eu falei, existem muitos países que às vezes, levando o dinheiro daqui e trocando no local, como é o caso do Mercosul, né? A gente tem vários países aí que estão meio boleados aí. Então, às vezes, no próprio país você consegue algum câmbio melhor. Mas essa questão é pesquisa. Tudo que eu tô falando pra vocês aqui, na verdade, é pesquisa. Você vai pesquisar. Assim como, qual hotel, qual região? Você pesquisa, gente. O YouTube é a maior plataforma de busca, né? Ou a segunda maior plataforma de busca. E quase tudo tem vídeo aqui explicando como faz. E dica de viagem, tem dica de roteiro, tem dica para comprar passagem. Então, pesquisem muito. E eu já vou usar essa como uma sétima, oitava, não sei, vai estar aqui escrito qual é a dica que eu já me perdi. Que é isso. Pesquisem. Usem o YouTube, o Google. Muita gente fala que os blogs morreram, mas se você pesquisar viagem para Paris 3 dias, vai ter um monte de blog falando sobre isso. Como eu gosto de pesquisar? E aí a gente entra na questão roteiros. Jéssica, como você faz o seu roteiro? Como você monta o seu roteiro? Pesquisando. Se eu olhei todos esses itens, eu já mais ou menos sei para onde eu quero ir. É dessa forma que eu pesquiso tudo que eu falei para vocês, né? Então, assim, roteiro é uma questão que eu vou fazer lá no final, digamos assim, exatamente o dia que eu vou em cada lugar, eu faço um roteirinho, faço uma planilha, faço um arquivo no Trello. Tem várias formas, eu posso mostrar para vocês como é que faz, mas lá no vídeo do Trello eu mostrei mais ou menos como é que organiza. Mas é legal você ter esse roteiro escrito. Dia 1, tal e tal lugar, quero ir em tal lugar, quero almoçar em tal lugar. Então eu faço um roteiro muito detalhado. Não quer dizer que a gente vai seguir à risca 100% aquilo, mas você tendo isso escrito e por dias, você já sabe onde você vai sem precisar ficar pesquisando muito. E você perde muito tempo quando você vai e meio que, não sei o que eu vou fazer. Então, quando você está de férias normalmente em um lugar que tem muitas atrações ou um país de fora, você já tem mais ou menos um roteiro planejado. Esse roteiro para fazer sozinha, o que eu faço? Pesquiso no YouTube e normalmente eu pesquiso por vídeos mais recentes. Por quê? Com essa questão do Covid, principalmente, mudou muitas coisas. Tem coisas que estão fechadas, às vezes tem atrações que estão em obras, às vezes tem atrações que não abriram. Precisa de máscara? Não precisa? Tá usando? Não tá? Se eu procurar pelos vídeos mais recentes, às vezes um mês atrás, 15 dias, uma semana, 2, eu olho até 6 meses atrás. Você vai conseguir ver, mais ou menos a pessoa vai fazer um vlog, você vai olhando e vai ver como é que tá a situação. E para locais, obviamente os locais não fogem, eles continuam lá por anos, mas eu sempre gosto de olhar uns vídeos de no máximo 1 a 2 anos atrás para ver os locais e literalmente visualizando e eu gostei disso, achei isso aqui interessante, acho que eu vou gostar disso, e eu vou anotando esses lugares, bem aleatoriamente, anotando. Depois, para eu organizar esse roteiro, como é que eu faço? Eu vou lá no Google Maps e eu olho a distância de cada coisa, a localidade de cada coisa. Para quê? Para que eu consiga unir locais próximos, né? Para não, por exemplo, assim, eu vou desse ponto a esse ponto num dia, e daí no segundo dia eu tenho um atrativo aqui, mas eu tô aqui, sabe? Então, às vezes você consegue já separar por localidades. Então, primeiro dia eu vou ver mais aqui, segundo dia eu vou ver mais aqui do mapa. E assim você faz tudo que tem numa região mais próxima e não perde tanto tempo. Lembra? Viagem é legal ser leve, é legal não fazer tudo correndo, mas o planejamento te dá isso, te dá liberdade para você ver com calma, porque você já sabe para onde você vai. Então você já sabe o tempo ali que você vai ficar em cada lugar, tudo que você vai ver naquele dia, às vezes aperta o passo, folga um pouco na frente e é isso. Restaurantes, essas coisas assim, eu não gosto muito assim de ir já todos eles fincadinhos, porque eu gosto de conhecer, né? Então, pra mim, a viagem é isso, é você também tá lá e se perder nas ruas, né? E você conhecer as coisas aleatoriamente. Pontos turísticos eu gosto de já ter listado tudo, mas às vezes restaurantes, cafés, eu vou conhecendo, vou batendo o olho, vendo a vibe, vou entrar aqui, vou parar aqui. Por isso que viajar sozinha, eu sempre bato na tecla.
é tão bom. Quando você viaja com mais uma pessoa, normalmente você até consegue ali equilibrar, né, para que fazer um pouco de cada uma, mas grupos maiores, você normalmente já tem que ter um segmento muito certinho ali, porque senão vira uma bagunça. Quando você viaja sozinho, sozinha, você tá fazendo o seu tempo. Você pode alterar ali o seu roteiro conforme você vai sentindo que funciona. Né? Às vezes você vai num lugar e nem deu tanto, não é tudo aquilo que você esperava, você faz rapidinho, vai pro outro. Então você vai descobrindo as coisas no dia a dia ali, aos poucos, e vai fazendo essas alterações legais, assim, sozinha, né? Mas mesmo assim, listar o que você quer ver de certeza é bom e já separar por área para você não perder tempo de um lado pro outro enfim, né? Tempo é dinheiro, a gente sabe que é grana, é grana. E aí, mais uma questão que eu quero falar pra vocês: alimentação. A questão da alimentação, como eu falei, locais, a não ser que tenha alguma coisa muito diferente, tipo assim, um café que é muito renomado e você quer ir, é uma experiência diferente, né? Alguma coisa assim, um jantar que é diferente, sabe? É uma experiência diferente. Aí eu anoto e eu vou. Se tiver já no meu bolinha de diária do Google, eu já aproveito e já conheço. Valores da alimentação vai depender muito, como eu falei, do que você pode gastar e da forma que você viaja. Eu não sou uma pessoa que gosta de ir em lugares caríssimos para comer, não pelo menos todos os dias. Para mim, a viagem ela é mais a experiência do lugar, claro que a experiência gastronômica é importante para você entender a cultura. Então, se tiver comida típica ali, eu vou experimentar, eu vou tirar um dinheiro para jantar num lugar legal e diferente, mas eu sou normalmente de economizar nas refeições. Tipo, o almoço, normalmente eu tô correndo ali, conhecendo as coisas, então eu como qualquer coisa na rua. Às vezes refeições de mercado, na Europa tem, né? Muito disso, você vai no mercado e tem umas refeições prontas, tipo uns baguetes, com suco, com sobremesa junto por 3, 4 euros. Então, às vezes eu almoçava isso e jantava num lugar um pouquinho melhor, porque normalmente a janta em lugares, às vezes até turísticos, é 20, 30 euros pra cima. Então, como eu falei, você vai ter que saber como você vai querer gastar esse dinheiro e qual é o seu tipo de viagem. O McDonald's custa 2, 3 euros, então te alimenta também. Então vai depender do seu poder aquisitivo, do seu tempo, enfim, de tudo que eu tô falando. E pesquisem. Quase todos os Instagrams e todos os sites dos restaurantes têm cardápio com valores, claro. Não precisa se aprofundar super, mas para você ter uma média ali de quanto você vai gastar, né? Estipula ali um valor de 50, tô falando em euros, mas aí você converte para moeda que você pode, né? Que você vai. Mas estipula um limite ali, 50, 100 euros por dia para gastar com todas as alimentações. E aí você sabe que se você comer um pouquinho mais, um café ali mais caro, vai economizar um pouquinho mais no almoço para jantar bem também. Enfim, alimentação, acreditem, ainda é uma das coisas mais baratas, caso você saiba pesquisar locais ali, do que todo o resto de uma viagem. Você consegue economizar a maior parte do seu dinheiro na alimentação, se você quiser. Dicas bônus muito importantes aqui, para vocês lembrarem, sobre o Google Maps, localizações. Dica: baixem o mapa da cidade que vocês vão ficar offline. Como eu disse, mesmo você comprando um chip, vai que dá um pau na linha e cai a internet, você não sabe para onde ir, não sabe os horários. Baixa o mapa, pelo menos para você se encontrar na cidade que você tá. Se você tiver um mapa offline com download, feito download do mapa, mesmo se você não tiver internet, você consegue ter o mapinha, né, com o local, né? Então ele vai te encontrar e vai te dizer onde você tem que ir, mesmo sem internet. Ele não vai te dar a duração, né, quanto tempo você vai demorar. Não vai te dar os horários de ônibus e de metrô, porque é tudo offline. Mas pelo menos perdido você não fica, então é legal cuidar com isso. Outro ponto para vocês se atentarem: adaptador de tomada, meus amigos. Sim, cada país tem a sua tomada estranha, maluca. Então, se atente a comprar um adaptador já no Brasil. Normalmente o Mercado Livre tem esses adaptadores universais, aí custa R$20. Tem um adaptador já na bolsa, porque ficar sem eletrônicos carregados, né? Pelo amor de Deus, eu já fiz isso e é horrível. Então, tem o carregador para você carregar todos os seus eletrônicos, seu celular, power bank, tudo certinho. Power bank, aliás, é uma mega coisa importante para você pensar em ter, porque, cara, o celular, mesmo que você bote em modo avião, o que eu já te falei que não é bom fazer, né? Porque você vai ter um chip de internet.
E vai precisar, acredite, vai precisar muito. Você vai fotografar e filmar muito, com certeza. Pelo menos nem que seja pro seu álbum pessoal. E celular, a gente sabe que a bateria vai assim, né? Aí depois você fica o dia inteiro ali, batendo foto, chega na hora de ir embora pro hotel, não tem bateria, você não sabe nem que você tá. Carregador, power bank, na bolsa, sempre. Tanto o carregador do celular, que às vezes você consegue uma tomada num restaurante, e o power bank, que é imprescindível, acredite em mim, faz diferença e ele te salva muito, porque eu já cheguei a levar o power bank, esquecer o cabo certo e ter que voltar para casa com 2% de bateria às meia-noite num país que eu nem sabia onde é que eu tava, não conseguia falar com as pessoas, foi tenso. Então acredite, leve um power bank e leve um adaptador de carregador. Sobre o dinheiro, se você vai levar o dinheiro em espécie, legal você ter uma doleira para guardar o dinheiro e o passaporte. Dinheiro e passaporte sempre ficam com você. Se você tá ficando num hotel sozinho, tudo bem, né? Você tem lá o cofre para você colocar um pouco do dinheiro, levar sempre só o que você vai usar na rua. Quando a gente fala de outros países, as pessoas pensam que não estão no Brasil e não tem furto. E não é assim, gente. O furto, ele existe em todos os lugares se você não souber se cuidar. Então, assim, sempre leva seu dinheiro, seu passaporte com você, fique com você pertinho. Tem uma doleira ou uma bolsinha, mas uma bolsinha que você atravesse e fique na frente assim, não fica com mochilinha. Tem lugares que são muito seguros? São, gente, são muito seguros. Eu andei de madrugada sozinha em muitas cidades, mas assim, todo cuidado é pouco, principalmente mulheres viajando sozinha. Nós sabemos que existe um problema muito grande aí, ainda nisso, então se atentem, se cuidem, melhor tomar cuidado extra do que precisar de ajuda, ninguém quer isso, né? E uma última dica aqui é: leve todos os seus documentos, a sua hospedagem, a sua passagem, a sua vacina, enfim, tudo que você puder, leva impresso, tá? Porque eu sou uma pessoa que eu levo tudo no celular, minha vida está no celular, eu bato print das coisas no celular para caso a internet acabe, mas eu sempre penso que pode dar um pau, é um negócio eletrônico, entendeu? Então eu não deixo 100% na mão, é o que eu falei. Eu peco pelo excesso do cuidado, mas eu não me ferro nessas coisas. Eu levo impresso literalmente todos os meus documentos ali de passagem, vacina, de hotel, de tudo. Se eles me perguntarem e eu não souber falar a língua deles, eu jogo o papel para eles e eles vão dar um jeito de ler, entendeu? Tem isso também. Então assim, leve impresso, pode ser menorzinho, tal, mas tenha na bolsa impresso. Eu sou daquelas que imprime até o roteiro para ler, porque se tivesse um mapa, eu abria o mapa porque eu gosto. Pensem sempre no seu planejamento, pecar pelo excesso, não pela falta. Gente, esse vídeo ficou longo. É o mais longo que eu já fiz, mas é porque são muitos itens. Por isso que eu falo, às vezes você compra uma viagem direto com uma excursão, e existem essas coisinhas pequenas que vocês não se atentam e quando chega na viagem vocês veem que faltou. Então todos esses itens são imprescindíveis. Pesquisem muito para decidir o local, para decidir o hotel, para ver qual é o melhor bairro, como é que é a questão da segurança, do dinheiro, do chip de celular. Pesquisem passagens até 6 meses antes para conseguirem boas promoções. É um pouco trabalhoso fazer, tem que gostar de fazer um planejamento, tá, gente? Mas até se vocês forem com uma excursão, é bom vocês saberem esses itens, porque como eu falei, carregador, power bank, essas coisas, eles não vão ficar te falando. Então depois você chegar lá, você não tem, você vai comprar no local, é muito mais caro. Então é legal vocês saberem isso para qualquer tipo de viagem que vocês forem fazer, mas se vocês quiserem viajar sozinhos, se atentem a isso e se joguem. Viajar é a melhor coisa do mundo e com planejamento você vai seguro que vai dar tudo certo. Sempre tem uns perrenguinhos para dar uma gracinha a mais, uma gracinha a menos, mas é o que faz a parte da viagem ser divertida. E se você tem vontade de viajar sozinho, não tenha medo, tá? Funciona, dá certo, você pede ajuda mesmo sem saber a língua às vezes, você se comunica e você se torna uma pessoa muito mais livre, muito mais autoconhecida do que você gosta. E acredite em mim, sempre é uma experiência maravilhosa. Se você curte falar de viagens, de planejamento de viagens, se você quer mais dicas de alguma coisa em específico, ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder. Eu sempre respondo todos os comentários. E fiquem ligados porque logo logo eu vou fazer uma viagem
100% sozinha, que faz muito tempo. Eu tô tão emocionada. E logo em breve vocês vão saber pra onde é, vou vlogar tudo pra vocês, vou falar tudo pra vocês como é que eu fiz, mas já fiquem ligadinhos por aqui que vai ter esse tipo de conteúdo que vocês também gostam muito. Um beijo, se inscreva no canal se vocês não são inscritos e até o próximo vídeo. Tchau!